você vai ver que justamente através da fé, Abraão decidiu obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai, Abraão. E o que Abraão fez? Abraão saiu. A fé é fundamental para obedecermos a Deus. Queridos, a obediência é um elemento essencial na vida cristã. Mas você só obedece a Deus se você entender que Ele sabe o que é melhor para você. Não é você que decide o que você vai fazer. Não é você que decide com a sua própria vontade o que é melhor, para onde vai, o que você faz, o que você deixa de fazer. É através da fé que você confia em Deus e você obedece a sua palavra. A palavra do Senhor veio para Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra. Abraão não pensou duas vezes, queridos. E isso que nós precisamos aprender. O princípio da obediência. Vocês já devem ter assistido ou pelo menos ouvido a frase: ordem dada, missão cumprida. Portanto, a crise que nós vivemos muitas vezes de obediência é porque nós não confiamos na palavra de Deus. Você só obedece quando você confia. E obedecer a Deus implica em renunciar à minha vontade. Muitas vezes você pensa algo, muitas vezes você quer algo, mas o Senhor diz o contrário do que você está fazendo. Abraão estava confortável em Ur dos Caldeus. Abraão estava confortável no meio da sua família. Um homem rico, bem estabelecido, uma boa família. Mas o Senhor incomoda Abraão, tira Abraão da sua zona de conforto e diz: Abraão, agora se você quiser um relacionamento profundo comigo, se você quiser viver uma experiência comigo, Abraão, você precisa obedecer, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair de meio da sua casa, da sua parentela, porque eu quero ter um relacionamento com você no deserto. Queridos, muitas vezes nós estamos apegados à nossa própria vontade. Muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus. Muitas vezes nós não experimentamos grandes experiências do Senhor, porque nós não ousamos acreditar ou obedecer à palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que vive em crise de obediência. Quantas vezes no aconselhamento pastoral você abre a Bíblia, mostra o texto bíblico para um crente: você não pode fazer isso, você deve fazer assim, você deve se arrepender disso, e aquele crente fecha o coração: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade, porque falta fé para obedecer a palavra de Deus. Você quer viver uma vida vitoriosa? Você quer viver uma vida de obediência? Você precisa de fé, porque o justo viverá da fé. É um princípio essencial. A desobediência foi responsável pela queda da humanidade. Lá no princípio, quando tudo estava perfeito, Deus disse para Adão e Eva: olha, de toda árvore frutífera você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Ou seja, você tem tudo a seu favor. Eu preparei para você, Adão, eu preparei para você, Eva, o lugar mais perfeito, as condições ideais. Mas o homem, pela sua natureza de liberdade, decidiu desobedecer a Deus. Para Eva e Adão, fazer o contrário à vontade de Deus significava algo melhor. Mas, queridos, nós não podemos viver algo melhor contrariando a vontade de Deus. Por mais que a minha vontade se incline a algo, por mais que a minha vontade me leve a uma determinada decisão, mas é melhor obedecer a palavra de Deus. Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quem está disposto a obedecer a palavra de Deus? Quem está disposto a viver uma ruptura com a minha vontade, uma ruptura com o mundo? Você precisa, portanto, obedecer a palavra de Deus.
mas você precisa de fé. Você precisa acreditar que o que Deus tem para você é melhor. Portanto, o primeiro elemento de importância da fé, você precisa de fé para obedecer a palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, capítulo de número 17 do Evangelho de João, diz: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, pela fé nós podemos obedecer, queridos. E por mais que pareça diferente, para Abraão não fazia sentido sair da sua zona de conforto, para Abraão não fazia sentido sair do meio da sua parentela, mas por fé Abraão obedeceu a palavra de Deus. Segundo princípio da fé, é preciso fé para renunciar. Em primeiro lugar, é necessário fé para obedecer. Em segundo lugar, é preciso fé para renunciar. E Abraão aprendeu esse segredo da renúncia. Veja que o Senhor não disse apenas para Abraão sair de Ur dos Caldeus, mas a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Abraão precisava romper com tudo aquilo que o impedia de viver uma experiência com Deus. Queridos, e isso é essencial para a vida cristã. Jesus disse: quem quiser vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você sabe qual é uma das maiores crises que nós temos vivido hoje no cristianismo atual? Porque nós não queremos renunciar. Nós queremos seguir Jesus, mas também fazer parte do mundo. Nós queremos seguir Jesus, mas queremos também fazer a nossa vontade. E não é possível. Você precisa terminantemente entender que não é possível obedecer a Deus, não é possível relacionamento com Deus se você não renunciar à sua vontade. Portanto, Abraão precisou aprender isso. Sai da tua terra. Terra fala de identidade. Não sei se você já mudou de cidade, mas uma pequena mudança de casa, de bairro, de uma cidade, então, de um país, então, muda completamente a sua identidade. Você tem que se adaptar a uma nova cultura, você tem que se adaptar a uma nova linguagem. Isso é um rompimento com a sua identidade. E o primeiro rompimento que o homem de Deus precisa fazer, que a mulher de Deus precisa fazer, é a identidade do mundo. Nós não podemos nos parecer com o mundo, nós não podemos pertencer ao mundo. O evangelista João, lá nas suas epístolas, ele diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, onde há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Portanto, Deus estava falando para Abraão: Abraão, você precisa renunciar essa identidade mundana. Você vai deixar de ser um homem cosmopolita para ser um homem do deserto. É isso que Deus está falando para você essa noite. Se você quiser viver uma experiência transformadora com Deus, você precisa aprender a renunciar os seus direitos, a renunciar a sua vontade. Mas Deus fez mais fundo ainda. Ele não apenas desafiou Abraão a sair da sua terra. Ele disse: Abraão, você precisa renunciar à sua parentela. E Jesus também disse: quem não ama a mim, mais do que amor de pais, ao amor de mãe, não é digno de mim. Portanto, família aqui fala de zona de segurança, de conforto. Mas Deus está falando para Abraão: Abraão, você precisa renunciar à sua identidade mundana. Você precisa sair dessa zona de conforto da sua parentela. E Deus ainda vai mais fundo e diz: você precisa sair da casa do teu pai. Ou seja, um rompimento completo, Abraão. Você sabe que
é difícil, né, para os jovens, e aqui um grupo de jovens maravilhoso, uma das decisões mais difíceis para o jovem é decidir sair da casa do pai. É tudo muito fácil, comida pronta, roupa lavada, conta de luz paga, cama arrumada, cobertorzinho, a mamãe vem até cobri-lo de noite. Mas Deus está falando para Abraão: você precisa romper profundamente os seus relacionamentos. Você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela e você vai sair da casa do seu pai. Você está disposto a renunciar a tudo isso, querido? Sem fé é impossível renunciar. Por isso que o justo viverá da fé, porque há essa exigência, há essa necessidade. Renunciar implica confiar que a proposta de Deus é melhor do que a sua. Quando o Senhor diz vai, você precisa ir, e é melhor ir do que ficar. Quando o Senhor diz fica, é melhor ficar do que ir. E você precisa confiar na palavra de Deus. E você precisa acreditar que Deus sabe melhor do que você qual é a melhor decisão. E isso tudo exige fé, tudo isso exige confiança no Senhor. Fé nada mais é do que confiança em Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz: o justo viverá da fé. Sem fé você não obedece, sem fé você não renuncia. E nós estamos aprendendo isso no próprio exemplo de Abraão. Então você precisa fazer uma retrospectiva, você precisa olhar para a sua vida, procurar identificar pela direção do Espírito Santo do Senhor, qual é a área da minha vida que eu não tenho renunciado, qual é a área da minha mentalidade que ainda é uma mentalidade mundana, em que sentido eu ainda não estou, Senhor, rompendo com os elos mundanos para se parecer cada vez mais com o Senhor. Nós precisamos, queridos, ser uma igreja que aprende a renunciar, uma igreja que aprende a obedecer a palavra de Deus. Por isso que o justo viverá da fé. Terceira exigência da fé. O Senhor vai dizer para Abraão, Abraão, capítulo 12 ainda: em ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e você será uma bênção. Sabe, irmãos, o que eu entendo com essa passagem? Que Deus estava chamando Abraão para obedecer. Deus chamou Abraão para renunciar, mas Deus também chamou Abraão para ser uma bênção neste mundo. Deus não chamou Abraão apenas para ele. Deus não chamou Abraão apenas para um relacionamento com ele, mas Deus chamou Abraão para ser uma bênção no mundo. Abraão, eu te engrandecerei o nome, eu te abençoarei, mas sabe o que você vai ser no mundo, Abraão? Você vai ser uma bênção. Você vai abençoar esse mundo, Abraão. Se tu, olha o versículo 2 de Gênesis capítulo 2, se tu uma bênção. Querido, você já se perguntou se você é uma bênção na sua vizinhança? Você já se perguntou se você é uma bênção na empresa onde você trabalha? Você já perguntou se você é uma bênção para sua esposa? Se você é uma bênção para o seu marido? Se tu uma bênção, Abraão. É uma exigência da fé, queridos, que nós sejamos bênção neste mundo, que nós sejamos bênção para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, a vida cristã, essa vida de fé, o justo viverá da fé, para que nós possamos impactar a vida das pessoas. Você, onde você estiver, as pessoas podem não gostar de você, mas você precisa ser uma bênção onde você está. As pessoas podem ter raiva que você é crente, mas quando elas precisarem, elas sabem que pode contar com a sua oração. Ela pode recorrer a você, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O mundo é assim. Quantas vezes eu já tive experiência no passado da minha vida profissional, era perseguido, ninguém gostava, as rotinhas se afastavam, mas quando chegava a hora, quando a coisa apertava, para quem que o ímpio corre, queridos? Para quem que as pessoas que não conhecem a Deus correm?
círculo de oração, ele vai buscar o pastor, ele vai buscar a igreja, porque ele sabe que ali tem pessoas que são uma bênção neste mundo. Olha para o que Deus chamou Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te farei uma bênção. Quem é uma bênção aqui esta noite? Agora tem que perguntar para o seu vizinho, precisa perguntar para os seus parentes. De repente você é uma pedra no sapato de todo mundo. De repente você está enchendo o saco de todo mundo, mas você não abençoa a vida de ninguém. E o Senhor está chamando Abraão para ser uma bênção. O justo viverá da fé. E para ser uma bênção é preciso ser um homem de fé. É preciso ser uma mulher de fé. Não existe neutralidade, queridos. Não existe neutralidade. Jesus disse: vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Vocês precisam causar um efeito onde vocês estiverem. Se no lugar que você está não há transformação, se no lugar que você convive não há mudança, é porque você talvez esteja se conformando ao mundo. Talvez você ainda não rompeu com a sua identidade mundana. Talvez ainda você não renunciou. Primeiro princípio da fé: obedecer. Segundo princípio da fé: renunciar. Terceiro princípio da fé: ser uma bênção. Mas Deus vai mais longe ainda com Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está convidando Abraão para dar frutos. Jesus disse: quem está ligado a mim produz fruto. Não é possível uma vida cristã estéril. Não é possível uma vida cristã de arquibancada. Deus não nos chamou para a arquibancada. A igreja tem a galeria, mas Deus não te chamou para a galeria. Deus não te chamou para a plateia. Não existe ninguém chamado no reino de Deus para assistir um espetáculo. Você é chamado para entrar na zona de guerra. Você é chamado para entrar no campo de batalha. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas infelizmente, talvez uma das crises que nós estamos vivendo nos dias de hoje seja justamente uma crise vocacional. A grande maioria senta e quer assistir o show, e é exigente ainda. Se a banda desafinar, se o pregador não estiver muito animado, se o ar-condicionado não estiver geladinho, eu saio murmurando, eu saio reclamando. Nem ofertar eu oferto, mas eu uso o banheiro, eu dou descarga, eu uso o ar-condicionado da igreja. Acho que alguém tem obrigação de pagar por mim. Não, queridos. O Senhor está te chamando para dar frutos. Ele está te chamando para você pôr a mão na massa. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E eu quero te perguntar: quantos frutos você tem dado na obra de Deus? Quantos frutos? Eu sou crente assim. Olha, irmão, eu me encontrei com Daniel Berg. Glória a Deus. Imagina o privilégio de conhecer o nome daquele. Mas a pergunta é: quantos frutos? Qual a tua obra diante de Deus? Queridos, nós prestaremos conta diante de Deus. A gente quase nunca discute o tribunal de Cristo. Esses dias você ganhou uma discussão nas redes sociais, né, se haverá tristeza ou não no tribunal. Esse assunto foi o assunto mais polêmico. Você comparecerá diante do tribunal de Cristo. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E você prestará conta. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz que todos nós estamos construindo um edifício espiritual, ou com material perecível de baixa qualidade, ou material de boa qualidade, ouro, prata e pedras preciosas. Ele diz que as obras nossas serão colocadas diante do tribunal de Cristo. Você vai ter que prestar conta da sua vida cristã.
Ah, pastor, mas eu não fui chamado para nada. Você foi chamado sim. Você foi chamado para dar frutos para a glória de Deus. Como que é aquele hino do inário da Assembleia de Deus, o hino número 17? Quem fala? Olha, um batista citando a harpa, isso é o fim do mundo. Posso, tendo as mãos vazias. Olhe para as suas mãos agora, o que você tem para apresentar ao Senhor? O que você tem para apresentar ao Senhor? O Senhor está dizendo a Abraão: olha, Abraão, eu estou te chamando para você dar frutos, Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, Deus. Você precisa ter essa preocupação. Mas muitas vezes aquele amor, aquele primeiro amor vai indo embora. Lembra quando você evangelizava? Lembra quando você se envolvia nos trabalhos da igreja? Pastor, o que eu estou precisando fazer? Você cuidava da portaria, você ajudava a limpar, você ajudava a arrumar. Mas agora você quer só ficar assistindo. E normalmente o murmurador é a pessoa que fica assistindo. Normalmente o infrutífero é aquele que fica apenas na arquibancada assistindo. Mas Deus está chamando Abraão. A fé verdadeira produz frutos. A fé verdadeira, queridos, produz frutos para a glória de Deus. E portanto o Senhor está chamando Abraão para produzir frutos. O desafio nosso, portanto, queridos, é identificar isso. O nosso desafio, portanto, é identificar o nosso papel no corpo de Cristo. Não importa qual o seu chamado. Não importa. Você não precisa de ordenação nenhuma para dar frutos na obra de Deus. É por isso que nós somos chamados para viver de fé em fé. Agora, o quinto elemento da fé. Primeiro elemento da fé é obediência, segundo, renúncia. E assim como nós estamos expondo o quinto elemento da fé, Deus convida Abraão para ter esperança. Sabia que você não consegue viver a vida cristã com esperança se você não for um crente de fé? Olha, não é estranho nós acharmos que o mundo está indo de mal a pior. Normal isso. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, o justo que vive de fé em fé, sabe qual é o pensamento dele? A minha cidade está no céu, como também esperamos o nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança, querido, é uma esperança celestial. A nossa esperança é a sua vinda. Não é um outro hino da harpa. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Por que você perdeu a esperança? Por que você está tão pessimista? Por que você está achando que o mundo está tão ruim? Queridos, nós quando renunciamos o mundo, a nossa vida de fato é atribulada. Olha, quem quiser viver piedosamente enfrentará muitas tribulações. O fato de negar a carne, o fato de não ter amizade no mundo, implica ao crente uma vida de dificuldade, uma vida de aperto. Mas nós precisamos ter esperança. Maranata, diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Queridos, você vai viver, na melhor das hipóteses, aí um século. Alguns, pela sua robustez, chegam a um século, mas você não vai passar disso. E depois que eu passei dos 50, agora eu estou vendo que é ladeira abaixo mesmo. Eu nunca me preocupava com o aniversário, com idade, 30, 35, 40, que mais. O dia que eu fiz 50, eu falei, agora complicou. Porque daqui para frente agora eu já passei de 50%. Agora tem que ir desacelerando, querido. Olha, essa vida é passageira. Essa vida é um pouquinho de tempo em relação à eternidade. Mas há um lugar preparado. Jesus falou, não se turbe o seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar
Ele já para lá de Bagdá, já não podia mais engravidar mulher nenhuma. Amortecido, a Bíblia diz que ele era impotente. Um homem já amortecido nas suas funções sexuais. Mas Deus falou a Abraão: quem fez o corpo? Quem fez o corpo, Abraão? Foi o Senhor. Então vem cá, Abraão, sai fora da tenda. Você sabe que a gente às vezes tem que sair para poder ver a glória de Deus. Deus falou a Abraão: sai aqui fora da tenda, você está muito cabisbaixo, você está muito reclamão, muito borocochô. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: você está muito borocochô, você nem deu glória hoje ainda. Mas Deus falou para Abraão: conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. E eu não sei se você já subiu no Morro do Cocaia. Se você já foi num lugar em que não há poluição de São Paulo. E quando você olha para o céu, se estiver uma noite limpa, e vê as constelações, milhares e milhares de estrelas. E você sabe que os céus manifestam a glória de Deus. Deus estava falando para Abraão: Abraão, vem ver a minha glória. Você está focado no teu problema, Abraão, mas vem ver um pouquinho da minha glória. E Abraão saiu e começou a contar as estrelas: 1, 2, 3, 4 mil, 10 mil. Aquela contei, aquela não contei, 50 mil, 1 milhão. Não dá para contar. Não dá para contar, Abraão, não dá. Então assim vai ser a sua descendência. Quem toma essa palavra esta noite, queridos? Mas sabe o que aconteceu? Às vezes a mulher atrapalha também. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Sara começou rindo. Sara começou gargalhando daquela promessa. Deus falou: por que Sara está rindo? Não ria da promessa de Deus. Não ria das palavras do Senhor. O Senhor que fala é o Senhor que garante o que Ele fala. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, queridos. Eu não ri. Você riu. Mas Deus falou a Abraão: assim vai ser a sua descendência. Queridos, só é possível ter esperança se você tem fé. É por isso que o justo viverá da fé. É por isso que o justo consegue ver o impossível. O que é fé? Fé é ver o invisível, crer no incrível, fazer o impossível. Se tu creres, verás a glória de Deus. Portanto, nós somos chamados para viver essa vida de fé em fé. E nós podemos concluir Gênesis capítulo de número 17, verso 4. Deus chama Abraão para fazer uma aliança com ele. E aqui está também o segredo da fé. É uma aliança, é um acordo. Deus é um Deus de aliança. Nós cantamos Deus de aliança. Há um louvor que cantamos Deus de aliança. É um Deus que faz promessas, um Deus que faz acordos. E Deus chamou Abraão: Abraão, essa será a minha aliança com você. E Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer ter um acordo com você. Você crê em mim, você confia em mim, e eu vou fazer o impossível. É isso que Deus está nos chamando, queridos, a ser um crente de fé em fé, a sermos chamados para impactar o mundo. Portanto, o justo viverá da fé, porque ele precisa desse elemento para impactar a sociedade. Ele precisa da fé para viver uma vida transformadora. Eu quero te convidar a curvar a cabeça agora e pensar um pouquinho de que maneira você tem vivido, de que maneira você tem alimentado a sua. Muitas vezes nós somos distraídos pela nossa vida religiosa, essa frequência na igreja, os compromissos, os ensaios e toda aquela parte administrativa da nossa vida cristã. Mas o Senhor está querendo te convidar a viver uma experiência com Ele. O Senhor quer te chamar a viver uma experiência transformadora. Que você obedeça a palavra dele, que você renuncie à sua vontade, que você influencie as pessoas que estão à sua volta, que você dê frutos, que você seja uma bênção, que você faça uma aliança com o Senhor.
E é por isso que o Senhor está te convidando a crer nele. Certa vez os discípulos falaram: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes nós precisamos fazer essa oração: Senhor, me ajuda a crer. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos? Quantas vezes nós nos sentimos como Tomé? Se eu não colocar o dedo na ferida, se eu não ver a cicatriz da lança, eu não acredito. E Jesus sabe que nós temos essas dificuldades. E o Senhor Jesus sabe da nossa natureza. E Ele chamou Tomé para um particular e falou: Tomé, você é um cara, aquele tipo de crente que precisa de provas. Olha, aqui está Tomé. Jesus não recriminou Tomé, Ele não esculhambou Tomé, Ele falou: Tomé, vem tocar nas minhas feridas. Vem tocar em mim. E você vai ter essa experiência de viver uma fé transformadora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença agora o Teu povo. Nós colocamos agora diante do Senhor a Tua igreja. E nós oramos esta noite, Senhor, para que a fé genuína e verdadeira, que é fruto da revelação da Tua palavra, possa trazer um impacto nas nossas vidas, possa trazer um impacto, Senhor, na nossa caminhada. Eu quero interceder agora por este irmão, por essa irmã, que tem andado desanimado, que tem andado, Senhor, frustrado com a vida cristã, para que experimente, Senhor, essa transformação da vida de fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Jamierson por essa palavra maravilhosa que nos desafiou a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Que nós possamos levar essa mensagem em nossos corações para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, pastor Jamierson. Não se esqueça que o livro dele está à disposição por R$30 apenas ali na saída com o nosso irmão Douglas. Os irmãos estão ali com o livro do nosso amado irmão, e os livros dele geralmente são uma grande bênção. Quero aqui agradecer a Geral 5, vou fazer as apresentações rapidamente aqui, já passar para o nosso primeiro vice-presidente, pastor Léo Barbosa, para fazer aqui o encerramento. Nós temos aqui a sede regional, Parque Jandaia, pastor Kleber, e as duas subs,